13 de outubro de 2005. O pai fala a Genesius. Os países já se não poderão reerguer. Esta geração é a pior e a mais hipócrita de todos os tempos. E foi por isso que ela foi escolhida para pagar os crimes contra Deus. Ela mesma vai pagar até a última falta, as suas e as de todas as gerações passadas. Ela está em falta diante de Deus. Eis que acabastes de ouvir a sentença de justiça que pronuncia Deus, o Pai Todo-Poderoso. Será nestes tempos de justiça, de poder e de paz que será aplicada a santa lei de Deus, aquela que está já em curso segundo a vossa própria escolha, porque a grande multidão se virou para Satanás. Jesus Cristo, meu Filho bem-amado, salvou as almas que escolheram viver em Deus, aceitando segui-lo e aceitando a sua santa cruz, sinal da sua santa morte e da sua santa ressurreição, oferecidas ao Pai de toda bondade para a salvação do mundo. Minha filha, Santa Maria, ofereceu-se para acompanhar o vosso Salvador no seu santo sacrifício e para oferecer a seu Deus e Pai a oferta do próprio Deus na pessoa de seu divino Filho, que é a segunda pessoa da Santa Trindade de amor, e na sua própria pessoa de filha do Pai Eterno, mãe do Salvador e esposa do Espírito Santo. Pela escolha de Deus, ela é, por excelência, a Divina Imaculada Conceição, corredentora, advogada e medianeira. Ela é, aos pés da cruz de amor, a ponte de união que liga a terra ao céu e os homens a Deus. Escolhidos por Deus, vosso Pai, para salvar o mundo, meu filho e minha filha, Jesus e Maria, são ainda hoje, com grande sofrimento, rejeitados por esta humanidade culpada, atormentada ou destroçada entre o bem e o mal. O mal que, na sua loucura de domínio, se serviu de todos os seus atrativos: vaidade, orgulho, poder e dinheiro. Num giro pelo horizonte, vós mesmos podereis constatar aquilo em que se tornaram lentamente todos os países do mundo. Toda a humanidade está sob o domínio de Satanás, que a governa. De um limite ao outro da terra, vós fizeste-vos prisioneiros impotentes nas mãos do mal. O maldito fez de vós, pela vossa triste escolha, sua presa à sua imagem. Vós próprios tecestes o casulo maléfico que vos encerra com ele pelo seu cruel estratagema. Passastes a ser cúmplices dos seus maus desígnios. Dir-se-ão então de vós que sois os partidários de Satanás, exatamente como os demônios, esses seres malfazejos. Satanás deseja, mais que tudo, matar-me em vossos corações. Ele mesmo ambiciona passar a ser o Mestre e Senhor com sua onipotência maléfica. Ele já tem sob o seu perfil as 3/4 partes desta geração, e ele próprio mergulha no horror, à medida que esta mesma geração mergulha na cobiça e avidez dos prazeres de todos os tipos de que lhes são oferecidos na sexualidade, na pornografia, no poder e no dinheiro. Nenhum vício lhe é proibido, pelo contrário, todo o mal é aceite, desculpado ou justificado, propagado desde as crianças aos adultos que o apoiam, porque não dizer nada ou calar é aprovar. Não é Deus que comanda a revolta geral dos homens, dos elementos, das forças naturais e mesmo a própria vida da natureza. Tudo se desestabiliza e se agravando até o ponto de atingir os próprios astros nos seus movimentos. Sois vós, é a vossa escolha, é Satanás, é a vossa tentação ou provação. Vós acabais de escolher a solução mais agradável aos vossos sentidos libertos, incitados
como o próprio maldito é incitado, liberto, mas para um tempo que bem depressa acabará, como determinam as Escrituras. Incitados ou excitados pela vossa liberdade, vós mesmos acabais de escolher Satanás como vosso mestre e senhor, aceitando todas as suas propostas. Aquilo que vós escolhestes foram as suas sedutoras obras, fazendo dele, por um certo tempo, o mestre do mal, o senhor do mundo, que ele só quer conduzir à sua perda. Como meu filho Jesus Cristo diante do tentador no deserto, que resistiu graças ao seu amor infinito por seu Pai, a todas as tentações, vós mesmos deveis imitar o vosso modelo. Vosso Senhor Jesus mostrou-vos como se resiste ao tentador, voltando-se para Deus. Na vossa liberdade, vós, pelo contrário, escolheste seguir Satanás. Aquele que escolheu Satanás nas suas obras é filho de Satanás, como aquele que escolheu Deus na sua lei e suas obras é filho de Deus. Ao ver o seu fim próximo, Satanás serve-se das suas últimas forças, as mais ferozes e as mais cruéis. É o horror por toda parte que ele quer a morte da humanidade, o aniquilamento de todas as nações pelo desastre, pela falência monetária, pelas guerras assassinas, pela fome e pelas epidemias, tocando estas últimas, particularmente os animais de todas as espécies, a fim de provocar a fome no mundo, uma fome geral, o alimento necessário ao corpo, a própria água, tudo tomará o gosto da morte. E se a igreja passa a ser esquelética, mesmo reduzida, então aparecerá diante dela o rosto da Mãe das Dores para a reerguer. Não vos esqueçais nunca de que a igreja é Jesus Cristo, seu Mestre e Senhor, e que ele é imortal, e que ele lhe deu a sua vida. Ela será a primeira a morrer como ele, que é o primeiro dos vivos, e a ressuscitar como ele, a primeira de entre os mortos. Os mortos são todos aqueles que renegam Deus. A Santa Eucaristia far-se-á rara, mas não perecerá jamais. Nos momentos difíceis, protegei-a. Pelo vosso amor e o meu, ela viverá nestes tempos. A poluição que está em primeiro lugar no plano das destruições pelo mal e que atinge o ar, a água e a terra, vai asfixiar todos os elementos simultaneamente, tornando tudo insuportável por um certo tempo. Este ambiente insalubre e doentio, acusando Deus e tornando o céu por testemunha, tem por fim organizar uma outra revolta dos anjos, acompanhados pelos santos do céu, mas Satanás não terá esta vitória. Ele não poderá tocar o reino de Deus, que é o meu céu de glória. Os meus anjos e os meus santos são-me fiéis. As minhas portas mantêm-se nas fronteiras da terra-céu, e eu mesmo as fecharei completamente, precisamente no último momento. E será então que vós já não podereis comunicar com o céu. Agora é Jesus quem fala. A última batalha travar-se-á entre o céu e a terra. Satanás sabe que não pode tocar o reino do céu de Deus. Por um tempo que depressa terminará, só a terra está entregue ao seu poder. Mas eu vos digo, felizes daqueles que se mantiverem firmes até o fim, porque é deles o reino dos céus. Vós, meus bem-amados, perseverai até o fim, continuai a servir-me e a honrar a minha santa palavra no amor e respeito por Deus e pelos vossos irmãos. Por vós e pelo vosso amor aos pobres de Deus, eu revelo a minha santa palavra do tempo do fim. Eu torno a minha palavra ardente e ativa
guerreira para os meus pequenos soldados de Deus. Servi-vos dela tal como recebeis e dai-a. Vós sereis salvos uns pelos outros, tal como fostes moídos, esmagados, traídos pelos vossos irmãos, que estão em falta, por uma escolha catastrófica. Isso faz de todos vós, meus filhos, da última vindima, os mártires de toda a terra, que pelo seu sangue derramado passam a ser as vítimas que Deus Pai aceita, para que o seu sangue seja misturado ao de seu divino Filho, para salvar esta terra, que já se não pode reerguer sozinha. Assim será a Santa Missa da Purificação, a celebração da vitória contra o mal. Assim se abrirá a porta para anunciar o triunfo de Deus sobre Satanás, que vai aniquilar-se ao esmagar o seu orgulho debaixo do pé daquela que é portadora da humildade de seu Senhor e Deus eterno. Ao esmagar-lhe a cabeça, é o poder de Satanás que ela despedaça e esmaga para oferecer a vitória final ao soberano Criador do céu e da terra, Deus eterno. Mas o Pai, na sua santa justiça e tendo em conta a sua santa misericórdia, decretou que a purificação total da terra, com toda a humanidade, se realizará pelo reconhecimento feito pela Igreja do seu santo nome completo de Maria, Mãe de Deus. Os céus e a terra não cabem em si de alegria. Eles mesmos anunciam juntos, pela voz dos anjos e dos santos do céu e da terra, que a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, toma definitivamente o título que lhe é devido, que já tem no céu ao Sagrado Coração de Jesus. Santa Maria, a Divina Imaculada Conceição. No santo nome de Maria, neste dogma completo está o tesouro que completa o segredo de Maria e que o aprova. Na expectativa do cumprimento do seu pedido, Deus previne-vos de que a sua santa paciência durará enquanto a vossa desobediência perdurar, e de que, ao fim, todo o povo de Deus sairá da cruz do mundo em alegria, para venerar a única cruz que salva e que dominará o mundo pela luz de Cristo em glória. A minha santa cruz gloriosa, que vós mesmos erguereis em Dozulé, o sinal do triunfante regresso de Jesus de Nazaré à terra. Jesus e Maria da Cruz Gloriosa. Meus amados irmãos e irmãs, vocês vejam que é uma mensagem bem grande, difícil até de ler, porque ela é muito forte. Tem aqui a mão pesada do Pai e depois Jesus falando em seguida. Na mão pesada do Pai, nós podemos destacar aqui nesse momento quanto ele está triste, entristado com a humanidade. Então, ele já diz que a humanidade está nas mãos de Satanás, que escolhemos esse caminho, que a maioria escolheu esse caminho. E diz que vamos pagar até a última falta, as nossas e as de todas as gerações passadas. Sobrou para nós, né? Mas por que sobrou para nós? Por acaso somos melhores que Sodoma e Gomorra? Somos melhores do que no tempo do dilúvio? Acredito que não. Nossa sociedade vive basicamente do que ele citou aqui, 4 palavrinhas: sexualidade, pornografia, poder e dinheiro. E uma das coisas mais interessantes, Jesus chamando a sua mãe de Divina Imaculada Conceição, né? E na chama de corredentora, advogada e medianeira. Ora, já tivemos até papas dizendo que Nossa Senhora não era corredentora. É triste, né? A maioria até queria declarar esse dogma, não sei por que não declararam. Mas Jesus, ele continua. Quando ele fala, ele diz bem claramente que só
a partir da proclamação total do dogma, que é o dogma de que Nossa Senhora nasceu do Espírito Santo, assim como Ele, por isso é chamada de Divina Imaculada Conceição, é que com esse título que lhe é devido, é que estará o tesouro completo. E o segredo de Maria está nisso, nessa divindade da sua Imaculada Conceição. Por isso, ela é toda pura. Então, que possamos nos apegar, porque esta mensagem é muito forte, possamos nos apegar a Maria, ao seu Divino Filho, e também a proclamar o dogma completo. A Divina Imaculada Conceição será a única que poderá nos defender em meio a todos esses tormentos em que estamos vivendo ou que ainda vão se formar. Deus nos abençoe. Amém.